Olá, sou a Cláudia Barrocas e tenho mais dicas de pintura digital. Usar referências não é batota. Os grandes artistas clássicos usavam todo tipo de referências para melhorarem a sua arte. Cadáveres, modelos vivos, espelhos para autorretratos, naturezas mortas. Estas práticas continuam ainda hoje, com grandes artistas a usarem modelos 3D, esculturas ou até fotografias deles mesmos. Sem referências, ninguém aprende a desenhar, porque só podemos representar aquilo que conhecemos, e quanto melhor conhecermos o tema, melhor o desenho, porque temos uma maior biblioteca visual mental construída ao longo de anos de convivência. Mas a memória visual adquirida só pela convivência não é muito exata. No dia a dia não nos focamos muito nos ângulos da orelha do gato. Desenhar a partir de referência, seja um modelo vivo, uma foto, um vídeo, um manequim de madeira ou até uma escultura improvisada de plasticina, permite-nos adquirir uma imagem mental mais precisa porque nos obriga a observar de forma profunda e sistemática. Por exemplo, ao contrário de cães, gatos e cavalos, eu nunca vi pessoalmente um urso polar, nem posso ir visitar um agora mesmo. Mas os documentários e fotos que vi ao longo dos anos permitiram criar uma imagem mental. Vamos experimentar. Ok, não está lá muito bom. Então, e se eu passar primeiro 10 minutos a estudar algumas fotos? Muito melhor. Refrescar a minha biblioteca visual com algumas imagens bem escolhidas e estudadas com cuidado ajudou bastante. Apesar de ser sempre melhor usar as nossas próprias referências, sejam fotos, vídeos ou modelos 3D, hoje em dia as referências são muito fáceis de encontrar em formatos de livre utilização e sim, não precisamos de contratar modelos ou fazer viagens caras só para praticar. Mas que trabalheira! É mesmo preciso referências? Só se quiserem continuar a evoluir. As referências são essenciais e valem sempre a pena. Mesmo que já dominem o vosso tema favorito e não precisem de melhorar a vossa técnica, se não expandirem a vossa biblioteca visual, nunca mais conseguirão fazer nada além daquilo que já sabem fazer. Não cortem as vossas próprias asas. A imaginação e a criatividade são importantes e aquilo que torna cada trabalho único, mas até a obra mais imaginativa beneficia de referências para lhe dar credibilidade. Por exemplo, a ficção científica inspira-se na realidade para paisagens e ecossistemas, anatomia de animais marinhos, locomoção de animais terrestres. Portanto, usem referências. Tenham só cuidado de não copiar o trabalho de outros artistas, não traçar ou sobrepintar fotos e não usar uma só fotografia como referência maioritária. Além de serem mais práticas que não evoluem a vossa biblioteca mental, se não foram vocês que tiraram a fotografia, estarão a cometer plágio. Claro que se tirarem as próprias fotos ou esculpirem o próprio modelo, não terão problemas legalmente, mas ainda assim, usar uma única referência para cada obra contribui muito pouco para melhorarem a vossa habilidade. Então, como usar corretamente referências? É aceitável combinar partes do corpo, cores e volumetrias provenientes de fontes diferentes, distorcidas para criar uma obra nova. Ainda assim, tentem usar apenas fontes de livre utilização e quantas mais melhor. Ideal é estudar primeiro as referências durante algum tempo para criar uma imagem mental, como fiz antes com o urso. Quanto maior a diversidade de ângulos e poses, melhor. Depois, fazer uma série de estudos sem olhar para as referências. E só no fim, confirmar se alguma coisa do nosso desenho original precisa de melhorias, um volume estranho, uma perspectiva, uma proporção incorreta e fazer as correções necessárias antes de terminar a obra. Perfeito mesmo! Era por cima desta base darmos o nosso próprio cunho, o nosso estilo pessoal e exercitar a criatividade. Nunca devemos ser escravos das referências, elas são meros guias no nosso caminho. Assim, não só o resultado é original e a salvo de acusações de plágio, como estão a evoluir a vossa imagem mental de um mero modelo bidimensional aborrecido para um modelo tridimensional que podem usar à vontade no futuro, ficando cada vez menos dependentes das referências. Bom trabalho e vemo-nos no próximo tutorial.